Você já notou que aqueles gurus, aqueles camaradas que estão num estado de graça, né, que atingiram a iluminação, estão sempre em paz, sempre tranquilos? Por que isso? É porque eles não ligam pra nada, não estão nem aí pra raça humana? Tem uma história do Sri Ramana Maharishi, que ele estava do lado de uma fogueira e tal, e aí ele queimou a perna e tal, mas não se ligou. Aí o pessoal, mestre, tá queimando a perna aí e tal, e afastaram ele ali com a perna queimada. Ele, não vi minha perna queimada. Então o cara tá completamente desconectado do corpo dele, sabe? E aí é por isso, ele tá em outro nível, ele tá em outro plano, né? Porque se for parar para pensar, um camarada de repente que usar uma droga pesada, ele também vai queimar a perna e não vai nem sentir, pô. E aí? Se o cara estiver alcoolizado, ele vai também queimar a perna, não vai nem lembrar. Então esses camaradas estão constantemente embriagados, qual que é a ideia? Cara, mas nós já comentamos isso aqui no canal, cara. O estado de loucura, de embriaguez, de entorpecido e o estado de iluminação, não é que tem, eu não diria nem que tem uma linha tênue, não tem linha com a qual você possa separar essas duas pessoas. Não é porque você não entende o estado que o camarada está e você rotulou por loucura que ele não está no estado de graça, no estado de iluminação. Socialmente, nós criamos esse rótulo. Aquele que não se adequa, que está num estado diferente, que vê as coisas diferentes, ele é louco, ele é alucinado, mas não tem uma linha que separa esses caras aí. O iluminado, não, esse é iluminado. Você consegue fazer isso? Não, esse é iluminado e esse é louco. Quando o camarada entende que o que está rolando aqui é um palco, onde nós temos vários atores que estão atuando, só que os atores são assim mesmo, eles têm que se identificar com o personagem para poder ser verossímil, ele tem que realmente ser aquele personagem. Quanto mais ele puder ser o personagem, mais ele vai atuar bem, ele vai até ganhar um prêmio, o Oscar, se ele for melhor, porque ele incorporou aquele personagem. Então, o camarada que se iluminou, ele percebeu que tá todo mundo com esses personagens incorporados, mas que é um teatro e que existe um palco, e ele olhou atrás das cortinas, ele retirou o véu. Então ele teve acesso a entender o que é a dualidade, como ela está funcionando, qual o mecanismo, né, que conduz a realidade em si. No, no meu último Reels que eu postei, eu falei que você tinha que aprender a separar você daquela pessoa que consta do teu RG. Pelo que eu observo, parece que esses caras conseguiram exatamente fazer isso. Quando você se identifica com o cara do RG, esse cara tem um monte de problemas, cara. Ele já nasceu numa estrutura, ele foi direcionado, ele é aquele cara livre dentro de um labirinto, né? Então ele vai ter problemas, ele vai ter problemas de identidade e assim vai. Um camarada que atinge a iluminação, ele não se identifica mais com esse cara que consta no RG. Ele se identifica mais com o eu. E esse eu, cara, ele é plenitude, cara. Ele é graça. Ele não tem esses problemas corriqueiros. Ah, mas o cara queimou a perna. Então, a perna é só a perna. O que é uma perna queimada para um ser eterno, para um ser inascido, para um ser para Deus? Existe uma diferença, né? A gente falou disso também em alguns vídeos anteriores, entre diferentes samadhis, diferentes níveis, profundidade de iluminação. O que a gente está falando aqui é o ápice, é o máximo, é o Buda. Então, tem que também ter essa diferenciação aí, porque eventualmente você vai ter pessoas que têm vislumbres, que têm epifanias, que tiveram experiências, entre aspas e tal, e o camarada leva a vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais em paz, consegue estar muito mais presente nas atividades, né? Foi o que a gente falou do flow aí num vídeo, há uns 2 vídeos atrás. Então ele consegue começa a ter esse discernimento, começa a, vamos dizer assim, diluir o ego dele. Mas o exemplo que a gente está debatendo aqui nesse vídeo é o cara que não tem mais ego algum, é praticamente Deus que está aqui andando entre nós, né? Eu vou contar uma outra história também, para ver o nível de desapego desses camaradas. Uma das encarnações de Buda, aí, uma das manifestações dele, estava andando na floresta e tinha uma tigresa com 3 filhotes ali que estava com muita fome, muito fraca, não estava nem conseguindo cuidar dos filhotes dela. E aí aquele Buda passando ali entregou, falou assim, olha, eu vou entregar o meu corpo para você se alimentar, para você conseguir cuidar dos seus filhotes. E ela não tinha força nem para
matar ele para comer. E aí ele cortou o braço para ela poder beber um pouco do sangue dele, para ganhar um pouquinho de força. E aí ele foi e se entregou, né? Entregou o corpo que estava ali para poder alimentar uma tigresa na floresta aleatória, entendeu? Então o nível de desprendimento desses caras é isso aí. Então eu acho que o que a gente está debatendo aqui, eu acho que é bom deixar claro isso. E esses caras, eles simplesmente estão caminhando sobre a terra, mas não pertencem a isso, né? É diferente de comentar um camarada que está em paz, um cara zen, um cara... É diferente. Outro ponto interessante é que a vontade de Deus guia a vida desses homens e mulheres. Então, ele não tem mais desejos, receio, não tem isso. O corpo, né, a identidade dele, como o Marcos falou, vai vivendo, vai fazendo as coisas e ele é completamente separado disso, ou não, né? Na verdade, ele é completamente um só com isso. Esse é o paradoxo da coisa, né? Da mesma forma que ele entende a dualidade, ele está presente e repousa sobre a não dualidade, ele entende que essa não dualidade é o todo, inclusive a dualidade. É só uma percepção, é uma forma de consciência, é uma forma de entendimento, de conhecer as coisas, né? Então ele começa a ter essa separação sem separar, né? Então é sempre paradoxal, é sempre chato falar dessas coisas, mas tudo bem. Como é sempre paradoxal, eu vou levantar uma lebre aqui não fora do roteiro. Então eu acredito, acho que o Hudson também acredita, que Jesus era um desses caras, iluminado, que já nasceu iluminado, cara, já nasceu consciente, né? Não chamamos nem de iluminado. Nasceu consciente do que ele era, do que era a realidade. Porém, quanto à história, vamos tratar a história como real, que Jesus ele veio para cumprir uma determinada missão, né? Nós comentamos aqui até do cara que cortou a perna, que entregou o seu corpo. Jesus também entregou. Só que a história conta que ele, momentos antes de saber que ia acontecer tudo aquilo com ele, ele sofreu de uma angústia muito grande. Tanto que ele virou para o Ser Supremo e falou: passa de mim esse cálice, se for possível. E esse ser, que era ele mesmo, não deu a cumprir essa missão. Como é que é quando tem essa diferença? Você tem consciência do que é, mas ainda tem sofrimento pelo corpo, pelo sofrimento do corpo, pelas agruras desse momento presente. A partir do momento que você está manifestado aqui, você está no mundo dual. E por mais que você tenha transcendido tudo isso e tenha a compreensão plena de tudo isso, eu acredito que quem falou isso aí? Entendeu? O ego de um Jesus encarnado? Eu acho que sim. Difícil de conceber o ego do Jesus encarnado. Livros apócrifos vão trazer passagens mais humanas de Jesus. Obviamente foi omitido pelo cânon aceito. Mesmo assim, é ambíguo, é dual, né? É difícil de se compreender. Mas mais próximo de se compreender isso seria de você imaginar que você, Buda, eu, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, e eu poderia citar aí 1 milhão, o Joãozinho da esquina e tal, são a mesma substância, são feitos da mesma natureza, são do mesmo jeito, têm as mesmas agruras, são manifestados da mesma forma, com a sua história e tudo mais. Então, assim como essas pessoas, em dado momento, sentiram essa dualidade, Jesus sente essa dualidade muito claramente quando ele olha para o céu e fala: Lami, Lami, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele demonstrou e sentiu a dualidade. Então você, eu e qualquer iluminado que nós já somos, não vamos conseguir nos separar plenamente disso aí. É o que você falou, é o que nós falamos no outro vídeo, né? É cortar, buscar lenha. Depois da iluminação, cortar e buscar lenha. Então, ele continua vivendo nessa existência, né? Mas vamos dizer assim, que ele morreu em vida, né? Ele não tem mais caso do Maharishi, existe exatamente essa frase, né? Que ele abandonou toda a identidade dele e morreu em vida. O nosso personagem, Jesus, não morreu, né? Ele conta-se a história. Diferente desses caras aí, que quando a sua jornada, vida, que nós já discutimos o que é a vida aqui no canal, quando a sua vida terminou, realmente ela terminou. Ele não, ele continuou, ele é um ser eterno e nascido. Mas a vida, aquele momento em que ele estava passando por essa terra, finalizou.
ele se tornou imanifesto, né? E a vida dele eterna, vamos dizer assim, ela continuou, como todas as nossas vão continuar. E quando você tem a certeza disso, eu acho que é daí que vem a tal paz, né? Você saber que você não vai morrer, que você não vai... que o sofrimento ele é carnal, não faz parte do que você realmente é. Então eu acho que isso aí que traz essa tranquilidade, né? Até os problemas, os desejos, os pensamentos são entendidos como coisas que não fazem parte efetivamente de você, né? São movimentos em você, são notas musicais, né, em você. É Então, o seu flow, né? eu acho que é por isso que a paz acaba encontrando essas pessoas. Em resumo, você precisa aprender a separar você da pessoa que consta do teu RG.